Você já parou para pensar como algumas pessoas julgam outras apenas pela aparência? Como um simples uniforme de trabalho pode fazer alguém se sentir invisível? E se eu te dissesse que existe algo ainda mais cruel? Quando uma criança com dificuldades é ignorada pelos próprios pais? Imaginem a situação. Uma menina de apenas 6 anos, com um transtorno que a impede de falar direito, sendo tratada como um problema a ser resolvido. Mas e se a pessoa que todos desprezam fosse exatamente quem essa criança mais precisava? Preparem-se, porque o que vocês vão ouvir hoje vai mexer com cada fibra do seu coração. Esta é a história de Eduardo Mendes, um empresário de 45 anos, dono de uma das maiores construtoras de São Paulo. Eduardo sempre teve tudo na vida: apartamento triplex em Moema, carrão importado, roupas de grife e uma conta bancária que a maioria das pessoas nem consegue sonhar em ter. Mas Eduardo tinha um defeito que destruía tudo ao seu redor. Ele era incapaz de ver valor nas pessoas simples. Para ele, quem não tinha dinheiro não tinha importância. Eduardo vivia em uma cobertura de 800 metros quadrados, com vista para toda a cidade. As paredes eram decoradas com quadros caríssimos. O piso era de mármore importado da Itália. E cada móvel custava mais que um carro popular. Ele se vestia sempre com ternos de R$ 5.000. Usava relógio de 50 mil. E dirigia uma BMW que valia R$ 300.000. Para Eduardo, essas coisas não eram luxo, eram necessidade. Afinal, como ele sempre dizia, você é o que você tem. Eduardo era casado com Camila, uma mulher igualmente superficial, que passava os dias em spas, salões de beleza e shopping centers de luxo. Eles tinham uma filha, a pequena Sofia, de apenas 6 anos. Sofia era uma criança linda, com cabelos cacheados e olhos grandes e expressivos. Mas Sofia tinha um problema que deixava Eduardo profundamente irritado. Ela não conseguia falar direito. Sofia tinha transtorno fonológico, uma condição que fazia com que ela trocasse sons ao falar. Onde deveria dizer papai, ela dizia babai. Ao invés de água, saía aba. Para Eduardo, isso era motivo de vergonha. Ele não conseguia entender como uma filha sua, com todas as oportunidades do mundo, podia ter esse defeito. Eduardo já havia gastado uma fortuna com fonoaudiólogos particulares, terapeutas especializados e até mesmo tratamentos no exterior. Nada parecia funcionar. A verdade é que Eduardo não tinha paciência para lidar com Sofia. Quando ela tentava conversar com ele, Eduardo se irritava e mandava ela procurar a mãe. Quando Sofia queria brincar, Eduardo dizia que estava ocupado demais com trabalho. Para Eduardo, ter uma filha que não falava direito era como ter um carro com defeito na pintura, algo que precisava ser consertado o mais rápido possível. Camila, por sua vez, vivia mergulhada em seu mundo de futilidades. Ela acordava todos os dias às 10 da manhã, tomava café da manhã na cama servido pela empregada e saía para suas atividades sociais. Sofia era praticamente criada pelas babás que Eduardo contratava. E olha, Eduardo já havia contratado muitas babás, todas com formação superior, diplomas pendurados na parede, referências impecáveis e, claro, salários altíssimos, mas nenhuma delas durava muito tempo. Eduardo era extremamente exigente e explosivo. Se Sofia não melhorava rapidamente, a culpa era sempre da babá. Eu não estou pagando R$ 15.000 por mês para essa mulher ficar aqui de enfeite. Eduardo gritava para Camila. Quero resultados. Quero que Sofia fale direito. A última babá havia sido demitida na semana anterior, depois de Eduardo descobrir que Sofia ainda não conseguia pronunciar o próprio nome corretamente. Eduardo havia explodido no escritório, gritando com a pobre mulher na frente de todos os funcionários. Você é incompetente. 3 meses aqui e minha filha não melhorou nada. Pode pegar suas coisas e sair da minha casa agora mesmo. Eduardo estava desesperado. Ele tinha uma reunião importante com investidores japoneses marcada para a semana seguinte, e a empresa deles tinha tradição familiar. Eduardo sabia que seria perguntado sobre Sofia, e a ideia de ter que explicar o problema de fala da filha o deixava furioso.
Como vou dizer para esses japoneses que minha filha não consegue nem falar o próprio nome? Eduardo resmungou para Camila. Eles vão achar que eu sou um fracasso como pai. Foi então que a secretária de Eduardo, Márcia, mencionou que conhecia alguém que poderia ajudar. Senhor Eduardo, ela disse hesitante. Minha vizinha trabalha como babá e tem experiência com crianças especiais. Talvez... Experiência com crianças especiais? Eduardo interrompeu irritado. Minha filha não é especial. Ela só tem um probleminha na fala que precisa ser resolvido. Márcia engoliu em seco. Desculpe, senhor. É que ela já trabalhou com crianças que tinham dificuldades similares e... Quanto ela cobra? Eduardo cortou novamente. Bem, ela é mais simples, senhor. Cobra por volta de R$3.000. Eduardo soltou uma risada sarcástica. R$3.000? Márcia, eu já gastei 15.000 por mês com profissionais formadas na Europa. E você quer que eu contrate uma babá de R$3.000? Você ficou louca? É que, senhor Eduardo, talvez o problema não seja dinheiro. Talvez seja... Márcia! Eduardo bateu o punho na mesa. O problema é sempre dinheiro. Você paga pouco. Você recebe pouco. Eu quero profissionais de alto nível, não qualquer uma da rua. Mas a situação de Eduardo estava ficando desesperadora. Ele já havia entrado em contato com todas as agências de babás de elite de São Paulo, e nenhuma queria aceitar o trabalho. A reputação de Eduardo como um patrão impossível havia se espalhado no meio. As poucas que ainda aceitavam, cobravam valores absurdos justamente por causa da sua fama. Eduardo estava no seu escritório, olhando pela janela para na movimentação da Avenida Berrini, quando Márcia bateu na porta. Senhor Eduardo, posso falar com o senhor? O que foi agora, Márcia? É sobre a babá, senhor. A situação está complicada. Já liguei para todas as agências e nenhuma quer mandar profissionais. Eduardo virou-se irritado. Como assim nenhuma quer mandar? Márcia respirou fundo. Bem, senhor, é que a sua reputação, quer dizer, as babás ficam com medo de... Com medo de quê? Eduardo gritou. De trabalhar aqui, senhor. Elas sabem que o senhor é... exigente. Eduardo ficou vermelho de raiva. Exigente? Eu estou pagando para receber um serviço de qualidade. Se elas não aguentam a pressão, que trabalhem em outro lugar. Mas, senhor, a Sofia precisa de alguém urgente. A Camila vai viajar para o spa amanhã e... Eduardo passou a mão nos cabelos, desesperado. A reunião com os japoneses estava chegando. Camila ia viajar e ele não podia ficar sozinho com Sofia. Não que ele não amasse a filha, mas ele simplesmente não tinha paciência para lidar com ela. Está bem, Márcia? Chama essa sua vizinha. Sério, senhor? Chama logo. Mas deixa bem claro que é temporário. Apenas até eu encontrar uma profissional de verdade. E se ela não conseguir pelo menos algum progresso com Sofia em uma semana, ela está fora. Márcia sorriu aliviada. Obrigada, senhor Eduardo. Eu vou ligar para ela agora mesmo. E foi assim que Maria apareceu na vida da família Mendes. Maria Santos, 42 anos, moradora de Cidade Tiradentes, na zona leste de São Paulo. Maria era o exato oposto de tudo que Eduardo valorizava na vida. Ela usava roupas simples compradas em lojas populares, calçava sapatos de marca desconhecida e carregava uma bolsa que já havia visto dias melhores. Maria tomava ônibus e metrô para se locomover pela cidade. Acordava às 4 da manhã para chegar no trabalho às 8 e ganhava por mês o que Eduardo gastava em uma janta em restaurante de luxo. Eduardo olhou para Maria através da câmera do portão eletrônico e já sentiu irritação. Essa é a tal babá que vai resolver o problema da Sofia? Ele pensou. Maria estava na portaria usando uma blusa azul clara, calça jeans simples e tênis branco. Ela carregava uma pasta de documentos desgastada e sorria de forma simples para o porteiro. Pode mandar ela subir. Eduardo resmungou para Márcia pelo interfone. Quando Maria entrou no apartamento, Eduardo mal levantou os olhos do notebook. Ele estava no seu escritório, uma sala imponente com estante de livros do chão ao teto, mesa de madeira maciça e poltrona de couro que custava mais que um salário mínimo. Boa tarde, senhor Eduardo, Maria disse educadamente. Eduardo olhou para ela por cima dos óculos. Então você é a Maria?
Márcia disse que você tem experiência com crianças especiais. Sim, senhor. Já trabalhei com várias crianças que tinham diferentes tipos de dificuldades. Sofia não é especial, Eduardo disse secamente. Ela apenas tem um pequeno problema na fala que precisa ser corrigido. Você entende a diferença? Maria assentiu. Claro, senhor. Posso conhecer a Sofia. Eduardo suspirou impaciente. Sofia está no quarto dela. Mas antes de qualquer coisa, quero deixar algumas regras muito claras. Eduardo se levantou e começou a caminhar pela sala com as mãos para trás, como um general dando ordens para seus soldados. Primeiro, você vai trabalhar de segunda a sexta, das 8 às 18. Sábados e domingos são apenas em situações excepcionais e será cobrado à parte. Certo, senhor? Segundo, sua função é única e exclusivamente cuidar da Sofia e trabalhar na correção da fala dela. Você não é empregada doméstica, não é cozinheira, não é nada além de babá. Entendido. Terceiro, eu quero ver resultados rápidos. 1 semana, Maria. Você tem 1 semana para mostrar algum progresso significativo na fala da Sofia, senão você está fora. Maria sentiu um aperto no coração. 1 semana era muito pouco tempo, especialmente para uma criança com transtorno fonológico. Mas ela precisava daquele trabalho. Ela morava sozinha com sua mãe de 70 anos, que estava fazendo tratamento para diabetes e precisava de medicamentos caros. Os R$3.000 de salário eram fundamentais para a sua família. Eu vou fazer o meu melhor, senhor Eduardo. Não quero o seu melhor, Maria. Quero resultados. Sofia tem 6 anos e ainda fala como uma criança de 3. Isso é inaceitável. Eduardo abriu uma gaveta da mesa e tirou um papel. Aqui está uma lista de exercícios que os fonoaudiólogos passaram. Você vai seguir exatamente o que está escrito aqui, entendeu? Maria pegou o papel e deu uma olhada rápida. Era uma lista técnica, cheia de exercícios mecânicos e repetitivos. Ela conhecia esse tipo de abordagem e sabia que raramente funcionava com crianças pequenas. Senhor Eduardo, posso sugerir uma abordagem um pouco diferente? Às vezes as crianças respondem melhor quando... Maria, Eduardo interrompeu friamente. Eu já gastei mais de R$50.000 com especialistas. Você acha mesmo que alguém que ganha R$3.000 por mês vai saber mais que fonoaudiólogos formados na Europa? Maria baixou a cabeça. Não, senhor. Desculpe. Ótimo. Agora vá conhecer Sofia. Ela está no quarto dela, provavelmente assistindo televisão. E Maria? Sim? Lembre-se. 1 semana. Maria subiu as escadas em direção ao quarto de Sofia. O apartamento era imenso, com corredores longos, pé direito alto e decoração que parecia saída de uma revista de luxo. Mas havia algo frio naquele lugar, como se fosse um museu onde pessoas viviam, não um lar onde uma família crescia com amor. Maria encontrou o quarto de Sofia facilmente. A porta estava entreaberta e ela podia ouvir o som de desenho animado. Maria bateu levemente na porta. Sofia, posso entrar? Uma voz pequena e hesitante respondeu. Pode entrar. Maria abriu a porta e viu uma menininha sentada em uma cama gigante, assistindo televisão. O quarto de Sofia era maior que a sala da casa de Maria. Havia uma TV de 50 polegadas, estante cheia de brinquedos caros, uma casinha de bonecas que parecia uma mansão real, e roupas espalhadas por todos os cantos. Mas o que mais chamou a atenção de Maria foi a expressão de Sofia. A menina estava sozinha, com uma expressão triste no rosto, abraçada a um ursinho de pelúcia desgastado. Era o único brinquedo que parecia realmente usado naquele quarto cheio de novidades. Oi, Sofia. Eu sou a Maria, sua nova babá. Sofia olhou para Maria com desconfiança. Você vai embora logo, né? Maria sentiu o coração se apertar. Quantas babás já haviam passado pela vida dessa criança? Por que você acha isso, querida? Bob que babá e fita com minhas balabas. Maria precisou de alguns segundos para entender. Sofia estava dizendo, por que papai fica com raiva das minhas palavras? Maria se aproximou devagar e sentou na beirada da cama. Posso sentar aqui com você? Sofia assentiu timidamente. Sofia, você pode me contar o que você mais gosta de fazer? Gosto de histórias. Você gosta de histórias? Que tipo de histórias?
Sofia apontou para uma estante cheia de livros. Tem muitos livros, mas ninguém lê bala a mim. Maria olhou para a estante. Havia dezenas de livros infantis caríssimos, todos parecendo novos, nunca abertos. Você gostaria que eu lesse uma história para você? Os olhos de Sofia se iluminaram. Pode ser? Claro que pode ser. Sofia saltou da cama e correu até a estante. Ela escolheu um livro sobre uma princesa que vivia em um castelo. Maria abriu o livro e começou a ler, mas percebeu que Sofia não estava prestando atenção na história. A menina estava olhando fixamente para o rosto de Maria, como se estivesse estudando cada expressão. Sofia, você não quer ouvir a história? Você vai ficar lendo assim, ó. Sofia apontou para o próprio rosto com uma expressão brava. Maria entendeu imediatamente. Você está preocupada que eu vou ficar com raiva quando você falar? Sofia assentiu com a cabeça baixa. Maria fechou o livro e pegou as mãozinhas de Sofia. Sofia, olha para mim. Eu nunca vou ficar com raiva de você por causa da sua fala. Nunca. Mas babai filaboaba quando falo elado? Seu papai fica com raiva quando você fala errado? Sofia assentiu novamente. E Maria viu que os olhinhos da menina estavam marejados. Maria sentiu uma mistura de tristeza e raiva. Como um pai podia fazer uma criança se sentir mal por ter uma dificuldade? Sofia, você quer saber um segredo? Sofia ergueu os olhos curiosa. Eu também tive problemas para falar quando era pequena, igual você. Sério? Sério? E sabe o que me ajudou a melhorar? O quê? Pessoas que tiveram paciência comigo. Pessoas que me faziam rir. Pessoas que não ficavam com raiva. Sofia sorriu pela primeira vez desde que Maria chegou. Você pode me ajudar? Eu vou te ajudar sim, Sofia. Mas primeiro, que tal se a gente se divertisse um pouco? Maria olhou ao redor do quarto cheio de brinquedos caros e teve uma ideia. Sofia, vamos fazer uma coisa diferente. Vamos brincar de teatrinho. Teatinho? É! Você vai ser a diretora e eu vou ser a atriz. Você me diz o que fazer e eu faço. Sofia bateu palminhas animada. Sério? Seriíssimo. Qual personagem você quer que eu seja primeiro? Sofia pensou por um momento. Um leão. Maria se levantou e começou a imitar um leão, rugindo e caminhando de quatro. Sofia caiu na gargalhada. Era a primeira vez em muito tempo que ela ria de verdade. Agora, uma galinha. Maria começou a imitar uma galinha, ciscando pelo quarto e fazendo có. Sofia estava se divertindo tanto que esqueceu completamente da sua dificuldade para falar. Agora. Uma princesa. Maria fez uma reverência elegante. Sua Alteza Sofia, é uma honra conhecê-la. Sofia se levantou da cama e fez uma reverência também. O blasel é meu, Blinteza Malia. Elas brincaram por quase uma hora. Maria imitava animais, personagens de desenho e até mesmo Eduardo, o que fez Sofia rir tanto que ela quase caiu da cama. Mas a diversão foi interrompida quando Eduardo apareceu na porta do quarto. O que está acontecendo aqui? Ele perguntou irritado. Maria e Sofia pararam imediatamente. Sofia voltou a ficar com a expressão triste, e Maria se levantou rapidamente. Estávamos apenas brincando, senhor Eduardo. Brincando? Eduardo entrou no quarto olhando ao redor. Maria, eu não estou pagando para você brincar com Sofia. Estou pagando para você trabalhar na fala dela. Senhor, brincar é parte do processo de aprendizagem. Que processo? Onde estão os exercícios que eu te dei? Sofia, fala papai para Nara Maria ouvir. Sofia ficou tensa imediatamente. Babai. Eduardo suspirou irritado. Viu só? Uma hora inteira perdida. Sofia, são 6 da tarde, vá tomar banho. Maria, quero falar com você. Sofia saiu correndo do quarto, e Eduardo fechou a porta. Maria, vou ser muito claro com você. Eu não contratei uma recreadora. Contratei uma babá para corrigir o problema da Sofia. Senhor Eduardo, com todo o respeito, Sofia não tem um problema. Ela tem transtorno fonológico, que é uma condição que precisa ser trabalhada com paciência e... Maria, Eduardo interrompeu. Você tem formação em fonoaudiologia? Não, senhor, mas... Tem formação em psicologia infantil? Não, mas eu... Tem algum diploma de nível superior? Maria hesitou.
Não, senhor Eduardo. Então você não está qualificada para questionar métodos que foram desenvolvidos por especialistas. Você está aqui para seguir instruções, não para dar palpites. Maria sentiu o rosto esquentar, mas controlou a raiva. Entendo, senhor. Amanhã eu quero que você siga exatamente os exercícios da lista. Repetição, repetição, repetição. É assim que se corrige problema de fala. Eduardo saiu do quarto batendo a porta, e Maria ficou sozinha. Ela olhou para a lista de exercícios na mão e suspirou. Era tudo mecânico, frio, sem nenhuma consideração pela criança por trás do problema. Maria desceu para a sala e encontrou Sofia já de pijama, sentada no sofá gigante, parecendo minúscula. Sofia, você já jantou? Não como fome. Não está com fome? Por quê? Sofia encolheu os ombros. Babai filou boaba de novo. Seu papai ficou com raiva de novo? Sofia assentiu. Balbei que eu não tenho problema, mas eu sei que eu falo tudo elado. Maria sentiu o coração se apertar. Uma criança de 6 anos não deveria se sentir culpada por ter uma dificuldade. Sofia, olha para mim. Você não fala errado. Você fala diferente. E não tem nada de errado em ser diferente. Mas Babai diz que eu tenho que falar certo logo. Sofia, você sabe que eu vou ficar aqui todos os dias da semana? Bai? Vou sim. E sabe o que nós vamos fazer juntas? O quê? Vamos nos divertir todos os dias. Vamos brincar, vamos rir, vamos contar histórias. E sua fala vai melhorar naturalmente. Sem pressa, sem pressão. Sofia sorriu timidamente. Bosse Blomete. Eu prometo, Sofia. Amanhã a gente vai se divertir muito. Quando Maria chegou em casa naquela noite, sua mãe, Dona Rosa, estava na cozinha preparando o jantar. Como foi o primeiro dia no trabalho novo, filha? Maria se sentou na mesa da cozinha e suspirou. Complicado, mãe. O pai da menina é... difícil. Difícil como? Ele não tem paciência com a filha. A menina tem transtorno fonológico e ele trata como se fosse preguiça dela. Dona Rosa balançou a cabeça. Rico sem coração é a pior coisa que existe. E a menina? A menina é um amor, mãe. Só está precisando de carinho e paciência. Você vai conseguir ajudar ela, filha. Você sempre foi boa com crianças. Maria sorriu. Tomara, mãe. Tomara. Mas Maria não contou para a mãe sobre o ultimato de Eduardo. 1 semana para mostrar resultados ou seria demitida. Maria sabia que seria quase impossível conseguir progresso significativo em tão pouco tempo, especialmente seguindo os métodos mecânicos que Eduardo exigia. Naquela noite, Maria ficou acordada até tarde pesquisando na internet sobre transtorno fonológico. Ela leu artigos, assistiu vídeos e estudou diferentes abordagens terapêuticas. Todas as fontes confirmavam o que ela já sabia. Crianças com essa condição precisam de tempo, paciência e uma abordagem lúdica. No dia seguinte, Maria chegou ao apartamento de Eduardo às 8 em ponto. Ela encontrou Sofia tomando café da manhã sozinha na cozinha. A menina estava sentada em uma mesa gigante, comendo cereal, enquanto a empregada doméstica lavava a louça. Bom dia, Sofia. Oi, Malia. Você voltou. Claro que voltei. Eu não disse que ia voltar todos os dias? Sofia sorriu radiante. Bobamos brincar hoje? Vamos brincar sim, mas primeiro me conta. Onde estão seus pais? Babai foi trabalhar. Mamãe está dormindo. Maria olhou para o relógio. Eram 8h15 da manhã, e Camila ainda estava dormindo. Sofia, que horas você acordou? Há muito tempo. A empregada se aproximou. Ela acordou às 6, moça. Sempre acorda cedo, mas fica no quarto assistindo televisão até na hora do café. Maria sentiu uma tristeza profunda. Uma criança de 6 anos acordando sozinha, tomando café sozinha, passando o dia praticamente sozinha. Sofia, que tal se hoje a gente fizesse umas atividades diferentes? Que atividade? Surpresa! Mas primeiro vamos terminar seu café da manhã. Maria sentou ao lado de Sofia e percebeu que a menina comia muito devagar, como se estivesse tentando fazer a refeição durar mais tempo para ter companhia. Sofia, você gosta de música? Gosto, mas só escuto no quarto. No quarto?
E que tipo de música você gosta? Música de princesa. Maria teve uma ideia. Em vez de seguir a lista mecânica de exercícios de Eduardo, ela poderia usar música para trabalhar a fala de Sofia de forma natural e divertida. Sofia, que tal se a gente inventasse uma música sobre você? Os olhos de Sofia brilharam. Sério? Seriíssimo. Vamos lá para o seu quarto. Elas subiram para o quarto e Maria começou a cantar de forma simples. Essa é a Sofia, que é muito legal. Ela gosta de histórias. É uma menina especial. Sofia bateu palminhas. Agora eu. Agora você. Cante sobre a Maria. Sofia pensou por um momento e começou a cantar timidamente. Essa é a Malia, que é muito boa. Ela não fila boaba e é muito da ola. Maria ficou emocionada. Na música, Sofia naturalmente tentava articular melhor as palavras. Sofia, você cantou lindo. Vamos cantar juntas agora. Elas passaram a manhã inteira cantando, criando histórias musicais e brincando. Maria percebeu que quando Sofia estava relaxada e se divertindo, sua fala melhorava significativamente. Por volta das 11 horas, Camila apareceu no quarto, usando um roupão de seda caro e com uma expressão irritada. O que é essa algazarra toda? Não dá para dormir com esse barulho. Bom dia, senhora Camila. Estávamos apenas... Eu não perguntei o que vocês estavam fazendo. Perguntei sobre o barulho. Sofia, por que você não está fazendo os exercícios de fala? Sofia baixou a cabeça imediatamente. Estava cantando, mamãe. Cantando não vai resolver seu problema de fala, Sofia. Maria, espero que você não esteja perdendo tempo aqui. Maria respirou fundo. Senhora Camila, na verdade a música é uma excelente ferramenta para desenvolvimento da fala. Quando as crianças cantam... Maria? Camila interrompeu secamente. Eu e Eduardo já gastamos uma fortuna com especialistas. Não precisamos de opiniões de babás. Camila se virou para Sofia. Sofia, você vai fazer os exercícios que seu pai mandou. Nada de brincadeiras até mostrar progresso. Camila saiu do quarto e Sofia começou a chorar baixinho. Bingo, ninguém me entende, Malia? Maria abraçou Sofia. Eu entendo você, querida. E vamos continuar nos divertindo. Mas de um jeito que seus pais não fiquem chateados, tá bom? Como? Maria teve uma ideia. Vamos fazer os exercícios da lista, mas de um jeito divertido. Para cada exercício que fizermos, vamos inventar uma brincadeira junto. Sério? Sério? Olha só. Maria pegou a lista de Eduardo e leu o primeiro exercício. Repetir papapá 20 vezes. Sofia, em vez de só falar papapá, vamos fingir que somos um passarinho falando com outro passarinho. Você é o passarinho filhote e eu sou a passarinho mamãe. Sofia riu. Está bem? Então você fala papapá, como se estivesse pedindo comida para a mamãe passarinho. Sofia começou a fazer o exercício, mas agora estava se divertindo. Papapá, papapá. Maria respondeu imitando um passarinho adulto. Aqui está a comidinha. Papapá. Elas passaram toda a tarde transformando os exercícios mecânicos em brincadeiras. Cada som que Sofia precisava treinar virava um personagem diferente. O bababá virou ovelha balindo, o tatatá virou tambor, o lalala virou música. Quando Eduardo chegou em casa às 6 da tarde, ele encontrou Maria e Sofia na sala fazendo os exercícios da lista. Muito bem, Eduardo disse satisfeito. Finalmente vocês estão fazendo o que deve ser feito. Sofia, fala papai para eu ouvir. Sofia ficou tensa novamente. Babai. Eduardo suspirou frustrado. Um dia inteiro de exercícios e nenhum progresso. Maria, você tem certeza que está fazendo os exercícios corretamente? Senhor Eduardo, a Sofia fez todos os exercícios da lista, várias vezes. Então por que ela ainda não consegue falar papai? Maria respirou fundo. Senhor, o progresso em transtorno fonológico não acontece em um dia. É um processo gradual que... Maria, quantos dias se passaram desde que você começou? 2 dias, senhor. E quantos dias eu te dei de prazo? 7 dias. Então você já usou quase 1/3 do tempo e não houve nenhum progresso. Sofia começou a chorar baixinho. Desculpa, babai. Eu tento.
mas não consegue falar certo. Eduardo olhou para a filha chorando, e pela primeira vez sentiu um aperto no coração. Mas ele estava sob tanta pressão por causa da reunião com os japoneses que não conseguia ter paciência. Sofia, para de chorar. Chorando não vai resolver nada. Eduardo. Camila desceu as escadas naquele momento. Você precisa ter mais paciência com Sofia. Paciência? Camila, eu já tive paciência durante 6 anos. Gastei R$50 mil em tratamentos. Tenho uma reunião importante na próxima semana. E o que a reunião tem a ver com Sofia? Tudo. Esses japoneses são tradicionais, valorizam família. Como vou explicar que minha filha de 6 anos não consegue nem falar direito? Maria observava a discussão e via Sofia encolhida no sofá, se sentindo culpada por algo que estava completamente fora do seu controle. Senhor Eduardo, Maria se atreveu a falar. Posso sugerir algo? Eduardo olhou para ela irritado. O quê? E se o senhor tentasse conversar com Sofia de forma mais carinhosa? Às vezes o nervosismo atrapalha. Maria? Eduardo explodiu. Você está me dando conselhos de como criar minha filha? Não, senhor. Desculpe. Você está aqui há 2 dias e já quer me ensinar como ser pai? Maria sentiu a raiva subindo, mas se controlou. Senhor Eduardo, eu só quis ajudar. Ajudar? Você quer ajudar? Então faça a Sofia falar direito. É para isso que eu estou pagando. Eduardo subiu as escadas furioso, e Camila o seguiu. Sofia ficou na sala com Maria, chorando. Maria, babai não gosta de mim? Maria abraçou Sofia. Claro que seu papai gosta de você, querida. Ele só está preocupado. Mas Blé só fila boaba comigo. Sofia, às vezes os adultos não sabem como demonstrar que estão preocupados. Seu papai quer que você fique bem. Eu queria que Blé flasse comigo felito você. Naquela noite, Maria saiu do trabalho com o coração pesado. Ela sabia que Eduardo não tinha maldade, mas sua impaciência estava machucando Sofia. E ela tinha apenas 5 dias para mostrar o progresso que ele exigia. No 3º dia, Maria decidiu tentar uma abordagem diferente. Ela chegou mais cedo e preparou uma surpresa para Sofia. Sofia, hoje vamos fazer uma coisa muito especial. O que, Maria? Vamos criar um teatrinho sobre uma princesa que tinha uma missão muito importante. Sofia se animou. Que missão? A princesa precisava aprender a falar com os animais da floresta para salvar seu reino. Maria criou uma história onde cada animal falava de um jeito diferente. E Sofia precisava imitar os sons para se comunicar com eles. Era uma forma lúdica de trabalhar todos os sons que ela tinha dificuldade. Para falar com o pássaro, a princesa precisa dizer pi-pi-pi. Sofia repetiu. Pi-pi-pi. Muito bem. Agora para falar com o gato. Miau, miau. Miau, miau. Elas passaram horas brincando. E Maria percebeu que Sofia estava progredindo. Quando estava relaxada e se divertindo, a menina conseguia articular muito melhor os sons. No final da tarde, quando Eduardo chegou, Maria tinha uma surpresa preparada. Senhor Eduardo, Sofia quer apresentar algo para o senhor. Eduardo olhou desconfiado. Apresentar o quê? Uma surpresa? Sofia? Pode começar? Sofia se levantou, fez uma reverência como uma princesa e começou a contar a história que elas haviam criado. Era sobre uma princesa corajosa que salvou seu reino falando com os animais. Eduardo escutou a história toda. Sofia ainda trocava alguns sons, mas estava muito mais fluente e confiante. Quando ela terminou, fez outra reverência. E aí, senhor Eduardo, o que achou? Eduardo ficou em silêncio por um momento. Pela primeira vez, ele viu Sofia falando com alegria, sem medo, sem tensão. Foi muito bom, Sofia. Sofia sorriu radiante. Bobou mesmo, babai? Gostei sim. Maria sentiu uma pontinha de esperança. Talvez Eduardo estivesse começando a entender que pressão não era o caminho. Mas no 4º dia, algo inesperado aconteceu que mudaria tudo. Eduardo estava no escritório quando recebeu uma ligação dos japoneses. A reunião havia sido antecipada para o dia seguinte. Como assim amanhã? Eduardo gritou no telefone. A reunião era na próxima semana, mas não havia nada a fazer. Os investidores estavam de passagem por São Paulo apenas por um dia,
e essa era a única oportunidade. Eduardo desceu correndo para a sala onde Maria estava brincando com Sofia. Maria, emergência! Preciso que Sofia fale perfeitamente até amanhã. Senhor Eduardo, não é possível. Tem que ser possível. Você tem até amanhã de manhã para resolver isso. Mas, senhor, o progresso não funciona assim. Maria, eu não quero ouvir explicações. Quero soluções. Trabalhe até a noite toda se for preciso. Mas amanhã Sofia tem que falar direito. Sofia começou a chorar. Babai, eu tento, mas não consegue. Sofia, você vai conseguir. Maria vai te ensinar. Eduardo saiu batendo a porta. E Sofia ficou inconsolável. Maria, eu nunca vou conseguir falar certo. Nunca. Maria abraçou Sofia. Mas pela primeira vez ela também estava desesperada. Como explicar para uma criança de 6 anos que o pai dela estava colocando uma pressão impossível? Aquela noite, Maria ficou até tarde com Sofia, tentando todos os exercícios possíveis. Mas quanto mais pressão Sofia sentia, pior ficava sua fala. Na manhã seguinte, Eduardo acordou nervoso. A reunião era às 10 horas, e ele sabia que seria perguntado sobre a família. Maria? Como está Sofia? Ela melhorou? Maria desceu as escadas com Sofia, que estava com os olhos vermelhos de tanto chorar na noite anterior. Senhor Eduardo, Sofia fez muito progresso esses dias, mas... Sem mas, Maria. Sofia, fala papai para eu ouvir. Sofia olhou para o pai com medo. Babai. Eduardo perdeu a paciência completamente. Não é possível. 4 dias e nenhum progresso. Senhor Eduardo, houve sim progresso. Que progresso? Ela ainda fala igualzinho. Eduardo começou a andar de um lado para o outro, desesperado. Eu vou ser humilhado na reunião. Vou parecer um fracasso como pai. Babai, eu tento muito. Sofia começou a chorar novamente. Tentar não basta, Sofia. Você precisa conseguir. Foi nesse momento que algo dentro de Maria explodiu. Ela viu aquela criança de 6 anos sendo pressionada de forma cruel, se sentindo culpada por algo que estava fora do seu controle. Chega! Eduardo parou de falar e olhou para Maria surpreso. Com licença? Eu disse chega, senhor Eduardo. Maria se colocou na frente de Sofia, como se estivesse protegendo a menina. O senhor está sendo cruel com uma criança de 6 anos. Sofia não é um robô que o senhor pode programar. Eduardo ficou vermelho de raiva. Como você ousa falar assim comigo? Porque alguém precisa falar. O senhor está destruindo a autoestima da sua filha. Maria, você está demitida. Ótimo. Porque eu não aguento mais ver o senhor tratando Sofia como se ela fosse um problema a ser resolvido. Sofia estava assistindo tudo, chorando ainda mais. Sofia não tem um defeito, senhor Eduardo. Ela tem uma condição que milhares de crianças têm no mundo inteiro. E sabe o que funciona para melhorar? Amor, paciência e carinho. Não pressão e gritos. Você não tem qualificação para me dar conselhos. Eu tenho qualificação sim. Eu tenho coração. Eu tenho empatia. Qualidades que o senhor aparentemente perdeu. Eduardo estava furioso, mas algo nas palavras de Maria o fez parar. Sabe o que mais me deixa triste, senhor Eduardo? Sofia é uma criança maravilhosa. Ela é inteligente, carinhosa, criativa, mas o senhor só consegue ver o que ela não consegue fazer. Maria se abaixou e abraçou Sofia. Sofia, você é perfeita do jeito que você é. Não deixe ninguém te fazer sentir o contrário. Maria se levantou e olhou para Eduardo. O senhor quer saber a verdade? Sofia fala muito melhor quando está longe do senhor. Porque perto do senhor ela fica com medo, nervosa, tensa, e a tensão piora tudo. Isso é mentira. É mentira? Então observe. Maria se virou para Sofia. Sofia, querida, pode contar para seu papai a história da princesa que salvou o reino? Sofia, ainda chorando, mas mais calma nos braços de Maria, começou a contar a história. E aconteceu algo que deixou Eduardo chocado. Sofia estava falando muito melhor. Não perfeitamente, mas infinitamente melhor do que quando ele a pressionava. Como? Como? Com paciência, senhor Eduardo, com carinho, fazendo ela se sentir segura.
Eduardo ficou em silêncio, observando Sofia falar com Maria. Era a primeira vez que ele realmente prestava atenção na filha, não nos erros dela, mas nela como pessoa. Sofia, Eduardo disse baixinho. Você pode falar assim comigo também? Sofia olhou para o pai com medo. Você não vai ficar boabo? Eduardo sentiu um aperto no coração. Sua filha tinha medo dele. Não, Sofia. Eu não vou ficar com raiva. Sofia se aproximou timidamente do pai. Babai, quer dizer, papai? Eduardo se abaixou na altura de Sofia. Pela primeira vez em muito tempo, ele olhou nos olhos da filha com carinho. Sim, meu amor. Eu te amo muito, papai. E então aconteceu algo que ninguém esperava. Eduardo começou a chorar. Eduardo pegou Sofia no colo e a abraçou apertado. Eu também te amo, Sofia. Desculpa, meu amor. Desculpa por ter sido tão ruim com você. Maria estava emocionada, mas sabia que ainda havia muito trabalho pela frente. Eduardo chorou por vários minutos, abraçado com Sofia, enquanto Maria observava em silêncio. Era a primeira vez que ela via aquele homem arrogante demonstrar vulnerabilidade real. Papai, por que você está chorando? Sofia perguntou, passando a mãozinha no rosto molhado do pai. Porque eu fui muito ruim com você, meu amor. E porque eu te amo muito. Sofia abraçou o pai mais forte. Eu perdoo você, papai. Eduardo olhou para Maria, ainda com os olhos marejados. Maria, eu te devo um pedido de desculpas também. Maria assentiu. Senhor Eduardo, eu entendo que o senhor estava sob pressão. Não, Eduardo interrompeu. Não me dê desculpas. Eu estava errado. Completamente errado. Eduardo colocou Sofia no chão com cuidado. Maria, você não está demitida. Na verdade, eu gostaria de te pedir uma coisa. O que, senhor? Me ensina como conversar com minha filha. Maria ficou surpresa. Senhor, você conseguiu em 4 dias o que eu não consegui em 6 anos. Sofia fala melhor com você do que comigo. Quero aprender. Mas naquele momento, o celular de Eduardo tocou. Era sua secretária. Senhor Eduardo, os japoneses estão chegando. A reunião é em 1 hora. Eduardo olhou para o relógio. 9 horas da manhã. Ele não havia nem tomado banho. Não havia se preparado para a reunião mais importante da sua carreira. Senhor Eduardo, Maria disse, vá se preparar para a sua reunião. Eu fico com Sofia. Mas e se eles perguntarem sobre ela? Maria sorriu. Diga a verdade. Diga que sua filha é uma criança maravilhosa, inteligente e carinhosa. E se eles quiserem conhecê-la, traga eles aqui. Eduardo hesitou. Mas ela ainda... Senhor Eduardo, Maria o interrompeu gentilmente. Sofia é perfeita do jeito que ela é. Se esses japoneses não conseguirem ver isso, então eles não merecem fazer negócio com o senhor. Eduardo olhou para Sofia, que estava brincando com um quebra-cabeça no chão. Pela primeira vez, ele viu a filha realmente. Uma criança linda, inteligente, cheia de vida. Você tem razão, Maria. Sofia é perfeita. Eduardo subiu para se arrumar. E Maria ficou com Sofia na sala. Maria, papai está diferente hoje. Como assim, querida? Ele me abraçou de verdade e chorou comigo. Maria sorriu. Às vezes os pais precisam aprender como demonstrar amor, Sofia. Seu papai sempre te amou, só não sabia como mostrar. Agora ele sabe? Acho que está aprendendo. Enquanto isso, Eduardo estava no banheiro, tomando banho e pensando em tudo o que havia acontecido. Pela primeira vez em muito tempo, ele não estava pensando apenas na reunião ou no dinheiro. Estava pensando em Sofia, em como havia sido um pai terrível, e em como Maria havia mudado tudo em apenas 4 dias. Eduardo se vestiu com seu melhor terno, ajeitou a gravata e desceu para se despedir de Sofia antes de sair. Sofia, papai vai trabalhar agora, mas quando eu voltar, que tal se a gente brincasse juntos? Os olhos de Sofia se iluminaram. Sério, papai? Sério. O que você gostaria de brincar? De teatrinho, igual eu brinco com a Malia. Eduardo sorriu. Então vamos brincar de teatrinho. Eduardo se virou para Maria. Maria, muito obrigado por tudo. Não precisa agradecer, senhor Eduardo. Cuide bem dessa reunião.
Eduardo saiu de casa com um sentimento diferente. Pela primeira vez em muito tempo, ele não estava nervoso com a reunião. Estava em paz. Eduardo chegou ao escritório e foi recebido pelos 3 investidores japoneses: Sr. Tanaka, Sr. Yamamoto e Sr. Suzuki. Todos muito formais, muito sérios, muito tradicionais. A reunião começou normalmente, com apresentações sobre a empresa, projetos, números, projeções. Eduardo estava apresentando com segurança e confiança. Mas depois de 2 horas, Sr. Tanaka fez a pergunta que Eduardo tanto temia. Sr. Eduardo, no Japão nós valorizamos muito a família. Pode nos contar sobre sua família? Eduardo respirou fundo. Antigamente, ele tentaria esconder ou minimizar a situação de Sofia. Mas hoje, algo havia mudado. Tenho uma filha de 6 anos, Sofia. Ela é a criança mais maravilhosa do mundo. E sua esposa? Minha esposa Camila é... Bem, ela cuida da casa. Sr. Tanaka sorriu. Gostaria de conhecer sua família, Sr. Eduardo. É possível? Eduardo hesitou por um segundo, mas depois sorriu. Claro. Que tal se fôssemos até minha casa? Sofia adoraria conhecer vocês. Os japoneses aceitaram, e Eduardo ligou para casa avisando que estava chegando com os investidores. Quando o telefone tocou, Maria atendeu. Maria, sou eu, Eduardo. Estou chegando aí com os investidores japoneses. Eles querem conhecer Sofia. Maria sentiu um aperto no coração. Senhor Eduardo, tem certeza? Tenho sim. Sofia é perfeita do jeito que ela é. Está bem. Vamos estar esperando. Maria desligou e olhou para Sofia, que estava desenhando na mesa da sala. Sofia, seu papai está chegando com umas pessoas muito importantes. Eles querem conhecer você. Sofia ficou nervosa. Eles vão achar ruim que eu falo errado? Sofia, lembra do que conversamos? Você não fala errado. Você fala diferente. E não tem nada de errado em ser diferente. Mas e se eles não gostarem de mim? Maria se abaixou na altura de Sofia. Sofia, você é uma criança linda, inteligente, carinhosa e especial. Qualquer pessoa que não conseguir ver isso é que tem problema, não você. Sofia sorriu. Está bem, Maria. 15 minutos depois, Eduardo chegou com os 3 japoneses. Maria os recebeu na porta e Eduardo fez as apresentações. Estes são os senhores Tanaka, Yamamoto e Suzuki. E esta é Maria, a babá de Sofia. Os japoneses fizeram uma reverência educada para Maria, que retribuiu. E onde está a famosa Sofia? Perguntou o Sr. Tanaka sorrindo. Eduardo chamou Sofia, que apareceu timidamente na sala. Ela estava usando um vestidinho azul e carregava seu ursinho de pelúcia. Sofia, estes são os amigos do papai que vieram nos visitar. Sofia olhou para os japoneses e, para surpresa de todos, fez uma reverência igual a que eles haviam feito. Muito prazer em conhecê-los. Os japoneses ficaram encantados. Que educada, disse Sr. Yamamoto. Sofia, Eduardo disse carinhosamente. Que tal se você contasse para eles a história da princesa que salvou o reino? Sofia olhou para o pai surpresa. Antigamente, ele ficava com vergonha quando ela falava na frente de outras pessoas. Mas hoje estava pedindo para ela contar uma história. Posso contar, papai? Claro que pode, meu amor. Sofia começou a contar a história que havia criado com Maria. Era sobre uma princesa corajosa que salvou seu reino aprendendo a falar com os animais da floresta. Sofia ainda trocava alguns sons, mas estava falando com confiança e alegria. Os japoneses escutaram a história toda, completamente envolvidos. Quando Sofia terminou, eles aplaudiram. Que história fantástica! Disse Sr. Tanaka. Sofia, você é muito criativa. Sofia brilhou de felicidade. Obrigada. Eu criei essa história com a Malia. Quem é Malia? Perguntou o Sr. Suzuki. Sofia apontou para Maria. Ela é a melhor babá do mundo. Ela brinca comigo, conta histórias e nunca fica brava quando eu falo errado. Os japoneses olharam para Maria com interesse. Há quanto tempo trabalha com crianças? Perguntou o Sr. Tanaka. Maria hesitou. Ela não gostava de falar sobre seu passado, especialmente para pessoas que acabara de conhecer. Há alguns anos, ela respondeu simplesmente. Maria é muito boa com Sofia.
Eduardo acrescentou. Em apenas 4 dias, ela conseguiu mais progresso do que todos os especialistas que contratamos. Interessante, disse Sr. Yamamoto. Qual sua formação? Maria ficou desconfortável. Eu não tenho formação superior. Sr. Tanaka sorriu. Nem sempre os diplomas são o mais importante. Às vezes a experiência e o coração valem mais. Camila, que havia chegado de sua viagem ao spa naquela manhã, desceu as escadas naquele momento. Ela estava impecavelmente vestida e maquiada. Eduardo, você não me avisou que tínhamos visitas. Eduardo apresentou Camila aos japoneses, e ela fez questão de mencionar todos os lugares caros onde havia estudado e todas as atividades sociais que participava. Mas os japoneses pareciam mais interessados em conversar com Sofia e Maria. Sofia? Disse Sr. Suzuki. Sua babá deve ter muita experiência para ser tão boa com crianças. Sofia olhou para Maria. Maria, conta para ele sobre quando você era pequena e também tinha problema para falar. Todos olharam para Maria, que ficou constrangida. Ela não havia contado essa parte da sua história para Eduardo. Você também teve dificuldades de fala quando criança? Perguntou Eduardo surpreso. Maria assentiu timidamente. Sim, eu tinha transtorno fonológico, igual Sofia. E como você superou? Perguntou o Sr. Tanaka. Maria olhou para Sofia, que estava esperando a resposta com curiosidade. Com muita paciência e com a ajuda de pessoas que acreditavam em mim. Conte-nos mais, insistiu o Sr. Yamamoto. Maria respirou fundo. Ela nunca gostava de falar sobre seu passado, mas sentia que devia essa explicação para Eduardo e para Sofia. Eu cresci em um orfanato. Minha mãe morreu quando eu tinha 5 anos e não conheci meu pai. No orfanato, eu tinha muita dificuldade para falar, e as outras crianças riam de mim. Sofia se aproximou de Maria e pegou sua mão. Igual eles faziam comigo na escola. Maria assentiu. Exatamente. Eu me sentia muito sozinha e diferente. Mas quando eu tinha 8 anos, chegou uma nova cuidadora no orfanato, Dona Helena. Os olhos de Maria se encheram de lágrimas ao lembrar. Dona Helena foi a primeira pessoa que teve paciência comigo. Ela não tentava me corrigir o tempo todo. Ela brincava comigo, contava histórias, me fazia rir. E sua fala melhorou? Perguntou Eduardo. Melhorou sim, mas levou tempo. 2 anos trabalhando com Dona Helena até eu conseguir falar perfeitamente. E depois? Perguntou o Sr. Tanaka. Maria hesitou. Havia uma parte da história que ela nunca contava para ninguém. Depois eu descobri que Dona Helena não era apenas uma cuidadora. Ela era formada em fonoaudiologia e psicologia infantil. Havia perdido uma filha em um acidente e decidiu dedicar a vida a ajudar crianças com dificuldades. Eduardo ficou chocado. Você conviveu com uma especialista durante anos? Não apenas convivi. Dona Helena me ensinou tudo o que ela sabia. Durante 10 anos, até eu completar 18 anos, ela me treinou como se eu fosse sua filha. Anatomia da fala, desenvolvimento infantil, psicologia, técnicas terapêuticas. Quer dizer que você tem formação equivalente a uma especialista? Perguntou Camila, incrédula. Não formação oficial, mas conhecimento prático, sim. Eduardo não conseguia acreditar. Por que você nunca me contou isso? Maria baixou a cabeça. Porque as pessoas só valorizam diplomas, Sr. Eduardo. Se eu dissesse que aprendi no orfanato, ninguém me levaria a sério. Sr. Tanaka se levantou e caminhou até Maria. Posso fazer uma pergunta pessoal? Maria assentiu. Por que você trabalha como babá, ganhando R$3.000, quando poderia ganhar muito mais como especialista? Maria olhou para Sofia. Porque eu entendo essas crianças. Eu sei o que elas sentem. E sei que não é diploma que faz diferença na vida delas. É amor. Os japoneses se entreolharam e começaram a conversar entre si em japonês. Eduardo ficou nervoso, achando que algo havia dado errado. Sr. Tanaka se virou para Eduardo. Sr. Eduardo, nós tomamos nossa decisão sobre o investimento. Eduardo engoliu em seco. E? Nós vamos investir na sua empresa. Eduardo suspirou aliviado. Obrigado. Mas temos uma condição. Eduardo ficou tenso. Que condição? Queremos que a Maria faça parte do projeto.
Todos olharam surpresos. Como assim? Perguntou Eduardo. Sr. Yamamoto explicou. No Japão, nós temos muitas empresas de construção, mas poucas se preocupam com responsabilidade social. Queremos que sua empresa crie um centro de atendimento para crianças com dificuldades de aprendizagem. E queremos que Maria seja a coordenadora desse centro, acrescentou o Sr. Suzuki. Maria ficou em choque. Mas, senhores, eu não tenho diploma. Maria, disse o Sr. Tanaka, no Japão, nós temos um conceito chamado kokoro. Significa coração, alma, espírito. Diplomas podem ser comprados, mas kokoro não. Você tem kokoro. Eduardo olhou para Maria e depois para Sofia. Finalmente ele entendeu. Maria não era apenas uma babá. Ela era uma pessoa especial, que havia encontrado sua missão na vida. Ajudar crianças como ela havia sido ajudada. Maria, Eduardo disse, aceita ser coordenadora do centro? Maria olhou para Sofia, que estava sorrindo radiante. Aceito, Sr. Eduardo, mas com uma condição. Qual? Quero que Sofia seja minha primeira aluna oficial. Sofia pulou de alegria. Sério, Maria? Você vai ser minha professora oficial? Vou sim, querida. E vamos ajudar muitas outras crianças também. Os japoneses aplaudiram. E Eduardo sentiu uma emoção que nunca havia experimentado antes. Não era apenas felicidade pelo sucesso nos negócios. Era orgulho genuíno da sua filha e gratidão por Maria. Camila, que havia ficado quieta durante toda a conversa, finalmente falou. Não entendo nada que está acontecendo aqui. Eduardo olhou para sua esposa. O que está acontecendo, Camila? É que eu finalmente aprendi o que realmente importa na vida. Depois que os japoneses saíram, Eduardo sentou com Maria na sala enquanto Sofia brincava no chão. Maria, eu te devo muito mais que um pedido de desculpas. Não deve nada, Sr. Eduardo. Devo sim. Você mudou a vida da Sofia e mudou a minha vida também. Eduardo olhou para Sofia. Maria, posso te perguntar uma coisa? Claro. Como você conseguiu, em 4 dias, fazer Sofia se sentir tão confiante? Maria sorriu. Eu fiz com Sofia o que Dona Helena fez comigo. O que exatamente? Eu mostrei para ela que ela é amada do jeito que ela é. Não do jeito que ela pode se tornar, mas do jeito que ela é agora. Eduardo sentiu lágrimas nos olhos novamente. E eu fiz o contrário durante 6 anos. Senhor Eduardo, não se culpe. O senhor queria o melhor para Sofia, só não sabia como demonstrar. E agora? Como eu demonstro? Maria apontou para Sofia, que estava montando um quebra-cabeças no chão. Vá brincar com ela. Assim simples? Assim simples. Eduardo se levantou e foi até Sofia. Posso te ajudar com esse quebra-cabeças? Sofia olhou para o pai surpresa. Você quer brincar comigo, papai? Quero sim, meu amor. Eduardo se sentou no chão ao lado de Sofia, algo que nunca havia feito antes. Eles começaram a montar o quebra-cabeças juntos. Papai, essa peça vai aqui, Sofia disse, ajudando o pai. Muito bem, Sofia. Você é muito inteligente. Sofia sorriu radiante. Papai, você está gostando de brincar comigo? Eduardo olhou para a filha com o coração cheio de amor. Estou adorando, meu amor. Podemos brincar juntos todos os dias? Sério? Sério. A partir de hoje, quando eu chegar do trabalho, vamos sempre ter um tempo para brincar. Sofia abraçou o pai. Eu te amo, papai. Eu também te amo, Sofia. Muito, muito mesmo. Maria observava a cena emocionada. Depois de uma semana difícil, finalmente havia conseguido o que mais importava. Uma família se reconectando. Naquela noite, depois que Sofia foi dormir, Eduardo chamou Maria para conversar. Maria, preciso te pedir uma coisa. O que, Sr. Eduardo? Para de me chamar de Sr. Eduardo. Me chama só de Eduardo. Maria sorriu. Está bem, Eduardo. Maria, eu quero te contar uma coisa. Esses últimos dias foram os mais difíceis da minha vida, mas também os mais importantes. Por quê? Porque eu quase perdi minha filha. Não fisicamente, mas emocionalmente. Eu estava tão obcecado em consertá-la que esqueci de simplesmente amá-la. Eduardo se sentou ao lado de Maria no sofá. Maria, você me ensinou que Sofia não precisava ser consertada. Ela precisava ser amada. Sofia sempre foi perfeita, Eduardo.
Você só precisava de óculos novos para enxergar. Eduardo riu. Óculos novos. Gostei da comparação. Eduardo, posso te perguntar uma coisa? Claro. O que te deixava tão desesperado com a fala da Sofia? Eduardo pensou por um momento. Medo. Medo de quê? Medo que ela sofresse. Medo que as pessoas rissem dela. Medo que ela não conseguisse ter sucesso na vida. Maria assentiu. Entendo. Mas, Eduardo, você sabia que algumas das pessoas mais bem-sucedidas do mundo tiveram dificuldades de aprendizagem quando crianças? Sério? Sério. Dislexia, transtorno fonológico, déficit de atenção. Muitas pessoas famosas superaram essas dificuldades e se tornaram extraordinárias. E o que fez a diferença na vida delas? O apoio da família. Pais que acreditaram nelas, que não desistiram, que as amaram incondicionalmente. Eduardo suspirou. Eu quase fui o pai que desiste. Mas você não foi. Você aprendeu, e isso é o que importa. Maria, sobre o centro de atendimento que os japoneses sugeriram. Você tem ideia de como seria? Os olhos de Maria brilharam. Eduardo, eu tenho milhões de ideias. Um lugar onde crianças como Sofia possam se sentir normais. Onde elas possam aprender no ritmo delas, com métodos adaptados para cada uma. Conte-me mais. Terapia através de brincadeiras, música, teatro, arte. Grupos de apoio para pais. Treinamento para professores. Um lugar onde nenhuma criança se sinta deficiente ou errada. Eduardo sorriu. Parece maravilhoso. Quanto você acha que seria necessário para começar? Maria hesitou. Eduardo, seria caro. Muito caro. Quanto? Pelo menos R$500 mil para começar. E depois uns 50 mil por mês para manter. Eduardo riu. Maria, com o investimento dos japoneses, isso não é nem 10% do que vamos movimentar. Sério? Sério. E sabe qual vai ser o nome do centro? Qual? Centro Sofia. Em homenagem à minha filha, que me ensinou que ser diferente pode ser maravilhoso. Maria começou a chorar. Eduardo, isso é lindo. E você vai ser a diretora, com um salário de R$15 mil por mês. Maria ficou em choque. Eduardo, isso é 5 vezes mais do que eu ganho. É menos do que você merece, Maria. Você salvou minha família. Naquela noite, Maria voltou para casa em Cidade Tiradentes, com o coração transbordando de alegria. Quando ela contou para Dona Rosa sobre tudo o que havia acontecido, sua mãe começou a chorar. Filha, eu sempre soube que Deus tinha um plano especial para você. Mãe, vou poder pagar seu tratamento particular agora. Vamos conseguir os melhores médicos para a senhora. Maria, eu estou tão orgulhosa de você. Mãe, eu aprendi uma coisa importante hoje. O quê? Que não importa de onde a gente vem. Importa onde a gente vai. E aonde a gente vai depende do amor que a gente coloca no caminho. No dia seguinte, Sofia acordou cedo e correu para o quarto dos pais. Papai, a Malia está aqui. Eduardo acordou sorrindo. Era a primeira vez em muito tempo que Sofia entrava correndo no quarto dele. Bom dia, meu amor. Papai vai descer para tomar café com você, está bem? Sofia bateu palminhas. Sério? Sério. E depois? Nós vamos brincar um pouco antes do papai ir trabalhar. Sofia saiu correndo para contar para Maria. E Eduardo se levantou com uma sensação que não sentia há anos. Vontade de conviver com a própria filha. Quando Eduardo desceu para a cozinha, encontrou Maria e Sofia preparando o café da manhã juntas. Bom dia, pessoal. Bom dia, papai. A Malia está me ensinando a fazer panquecas. Que delícia. Posso ajudar também? Sofia olhou para Maria. Malia, papai pode ajudar? Maria sorriu. Claro que pode. Quanto mais gente, mais divertido. Eles passaram a manhã toda na cozinha, fazendo panquecas, conversando, rindo. Era a primeira vez que aquela família realmente estava junta. Papai, Sofia disse enquanto comiam. Você gosta da Malia? Eduardo olhou para Maria. Gosto muito, Sofia. Maria é uma pessoa muito especial. Ela vai ficar com a gente para sempre? Eduardo e Maria se entreolharam. Sofia, Maria vai trabalhar com a gente por muito tempo. Ela vai te ajudar e vai ajudar muitas outras crianças também. Que bom, porque eu amo a Malia.
Sofia correu e abraçou Maria. Malia, você é como uma segunda mamãe para mim. Maria se emocionou. E você é como uma filha para mim, Sofia. Eduardo observava a cena e finalmente entendeu o que havia acontecido. Maria não era apenas uma funcionária. Ela havia se tornado parte da família. Camila apareceu na cozinha naquele momento, ainda de roupão. O que é toda essa algazarra? Estamos tomando café juntos. Eduardo respondeu. Quer se juntar a nós? Camila olhou para a cozinha bagunçada, com farinha espalhada e panquecas por todos os lados. Acho que vou tomar café no meu quarto. Eduardo percebeu naquele momento que havia outro problema em sua família para resolver. Mas uma coisa de cada vez. 3 meses depois, o Centro Sofia foi inaugurado. Era um prédio lindo, colorido, cheio de salas temáticas para diferentes tipos de terapia. Havia sala de música, sala de arte, biblioteca, quadra de esportes adaptada e até mesmo um pequeno teatro. Maria estava na porta do centro, usando um jaleco branco com seu nome bordado. Maria Santos, diretora. Ela mal conseguia acreditar que aquele sonho havia se tornado realidade. Eduardo chegou com Sofia para a inauguração oficial. E então, diretora Maria, como está se sentindo? Maria sorriu. Como se eu finalmente tivesse encontrado meu lugar no mundo. E você encontrou mesmo. Quantas crianças já se inscreveram? 85. E temos lista de espera de mais de 200. Eduardo ficou emocionado. 85 crianças que vão ter a chance que Sofia teve. Que chance? A chance de ser amada do jeito que é. Sofia correu pelo centro, explorando cada cantinho. Malia! Malia! Tem uma sala só para contar histórias. Tem mesmo, querida. E você vai me ajudar a contar histórias para as outras crianças, não vai? Vou! Vou contar a história da princesa que salvou o reino. Durante a festa de inauguração, várias famílias apareceram com seus filhos. Crianças com diferentes tipos de dificuldades, acompanhadas de pais nervosos, ansiosos, alguns desesperados. Maria recebeu cada família pessoalmente. E para cada pai ou mãe desesperada, ela dizia a mesma coisa que havia dito para Eduardo. Seu filho é perfeito do jeito que ele é. Nós vamos apenas ajudá-lo a brilhar ainda mais. Eduardo observava Maria trabalhando e sentia um orgulho imenso. Aquela mulher simples, que ele havia desprezado no primeiro dia, estava mudando a vida de dezenas de famílias. Papai? Sofia puxou a manga do terno de Eduardo. Posso falar uma coisa? Claro, meu amor. Eu estou muito feliz. Por que, Sofia? Porque agora eu tenho um papai que brinca comigo, uma Malia que me ensina coisas legais e muitos amiguinhos que falam igual eu. Eduardo se ajoelhou na altura de Sofia. Sofia, você fala diferente dos outros? Sofia pensou por um momento. Às vezes. Mas a Malia disse que ser diferente é especial. E ela está certa. Você é muito especial, Sofia. Papai, posso contar um segredo para você? Pode sim. Sofia chegou perto do ouvido do pai e sussurrou. Eu acho que a Malia é um anjo. Eduardo olhou para Maria, que estava no meio das crianças, contando uma história, cercada de risos e sorrisos. Sabe de uma coisa, Sofia? Eu acho que você está certa. Naquela noite, depois da festa, Eduardo, Maria e Sofia estavam sentados no jardim do centro, olhando as estrelas. Maria, Eduardo disse, eu tenho uma pergunta para você. Qual? Você se arrepende de alguma coisa que aconteceu nesses últimos meses? Maria pensou por um momento. Eu me arrependo de uma coisa só. O quê? De ter demorado tanto para contar a verdade sobre meu passado. E por que demorou? Porque eu achava que as pessoas não iam me valorizar se soubessem que eu aprendi tudo em um orfanato. Eduardo balançou a cabeça. Maria, seu conhecimento é mais valioso que qualquer diploma, porque vem do coração. Sofia, que estava deitada na grama olhando para as estrelas, falou. Malia, aquela estrela ali parece com você. Por quê, querida? Porque ela é pequena, mas brilha muito forte. Maria e Eduardo riram. Sofia, Eduardo disse, que tal se a gente fizesse isso todos os dias? O quê? Ficarmos juntos, conversando, olhando as estrelas. Posso dormir tarde todos os dias? Eduardo riu. Não todos os dias.
Mas aos sábados podemos fazer isso. E a Malia vem também? Eduardo olhou para Maria. Se ela quiser. Eu sempre vou querer, Maria respondeu. 6 meses depois, o Centro Sofia estava funcionando a todo vapor. Maria havia contratado mais 7 especialistas e eles atendiam mais de 200 crianças por mês. Eduardo havia se tornado um pai completamente diferente. Ele chegava em casa todos os dias às 5 da tarde para brincar com Sofia antes do jantar. Aos sábados, eles tinham dia de aventura, onde faziam atividades juntos. E aos domingos, era dia da família, onde Eduardo, Sofia e Maria faziam programas especiais. Camila havia se mudado para um apartamento próprio. Ela e Eduardo haviam decidido se separar amigavelmente. Camila percebeu que não conseguia se adaptar à nova dinâmica da família. E Eduardo percebeu que queria uma vida mais simples e verdadeira. Papai, Sofia disse uma manhã no café. Posso te perguntar uma coisa? Claro, meu amor. A Malia pode ser minha nova mamãe. Eduardo quase engasgou com o café. Sofia? O quê? Ela cuida de mim, brinca comigo, me ensina coisas, me ama. Ela não é igual uma mamãe. Eduardo olhou para Maria, que estava vermelha de constrangimento. Sofia, a Malia é sua amiga especial. Sua segunda mamãe, como você disse. Mas eu queria que ela fosse minha mamãe de verdade. Eduardo e Maria se entreolharam. Nos últimos meses, eles haviam desenvolvido uma amizade profunda, um respeito mútuo, e algo mais que nenhum dos dois havia verbalizado ainda. Sofia? Maria disse carinhosamente. Eu já me sinto como sua mamãe no coração. Sério? Sério. E isso é o que importa, não é? Sofia sorriu. É sim. Então você é minha mamãe do coração. Naquela tarde, Eduardo pediu para falar com Maria em particular. Maria sobre o que Sofia disse hoje de manhã. Eduardo não precisa ficar constrangido. Criança fala o que pensa. Não é constrangimento, Maria. É que... Bem, Sofia não está completamente errada. Maria olhou para Eduardo surpresa. Como assim? Maria, esses últimos meses foram os melhores da minha vida. E não é só por causa da Sofia. Eduardo, deixa eu terminar. Maria, eu me apaixonei por você. Maria ficou em silêncio por um longo momento. Eduardo, Você não precisa responder agora. Só queria que você soubesse. Maria olhou para Eduardo. Eduardo, você tem certeza? Porque você conhece minha história. Eu cresci em orfanato. Eu não tenho diploma. Maria! Eduardo interrompeu. Você acha que eu me importo com isso? Não sei. Maria, você transformou minha vida. Você me ensinou a ser pai, me ensinou a amar, me ensinou o que realmente importa. Você acha que eu ligaria para onde você cresceu ou que diploma você tem? Maria começou a chorar. Eduardo, eu também me apaixonei por você. Sério? Sério. Mas eu tinha medo. Medo de quê? Medo que fosse só gratidão. Eduardo se aproximou de Maria e pegou suas mãos. Maria, isso não é gratidão. É amor. Amor de verdade. Eles se beijaram pela primeira vez, enquanto Sofia espionava escondida atrás da porta, sorrindo. Um ano depois, Eduardo e Maria se casaram em uma cerimônia simples no jardim do Centro Sofia. Sofia foi a daminha, usando um vestido rosa que ela mesma escolheu. Papai, Sofia disse enquanto se arrumava para o casamento. Agora a Malia vai ser minha mamãe oficial? Vai sim, meu amor. Como você se sente com isso? Muito feliz. Sempre quis ter uma mamãe que me entendesse. Durante a cerimônia, Sofia foi quem entregou as alianças. E quando o pastor perguntou se havia algum impedimento para o casamento, Sofia gritou: Não! Eu quero que eles casem. Todos riram. E Eduardo e Maria selaram a união com um beijo, enquanto todas as crianças do centro aplaudiam. Sofia, Maria disse depois da cerimônia, agora somos uma família de verdade. Eu sei. E sabe o que mais? O quê? Agora eu posso chamar você de mamãe. E eu posso te chamar oficialmente de minha filha. Sofia abraçou Maria. Mamãe Malia. Filha Sofia. Eduardo observava as duas e sentia o coração transbordando de amor. 2 anos antes, ele era um homem vazio,
obcecado por dinheiro e aparências. Hoje, ele tinha tudo o que realmente importava. Uma família que se amava de verdade. 5 anos depois, o Centro Sofia havia se tornado referência nacional em atendimento para crianças com dificuldades de aprendizagem. Maria havia sido convidada para dar palestras pelo país inteiro, e Eduardo havia aberto mais 3 unidades em diferentes cidades. Sofia, agora com 11 anos, falava perfeitamente. Ela havia se tornado uma das porta-vozes do centro, contando sua história para outras crianças e mostrando que é possível superar qualquer dificuldade com amor e apoio. Mamãe Maria, Sofia disse um dia, posso te contar um segredo? Claro, querida. Eu estou escrevendo um livro. Um livro? Sobre o quê? Sobre nossa história. Sobre como você mudou nossa família. Maria ficou emocionada. Sofia, que lindo! E sabe como vai se chamar? Como? A babá que salvou uma família. Sofia, isso é perfeito. Mamãe Maria, posso te perguntar uma coisa? Sempre. Você é feliz? Maria olhou ao redor do centro. Viu as dezenas de crianças brincando e aprendendo. Viu Eduardo conversando com pais ansiosos. Viu a vida que haviam construído juntos. Sofia, eu não sabia que era possível ser tão feliz. E eu também não. Sabe por quê? Por quê? Porque agora eu tenho um papai que me ama do jeito que eu sou. Uma mamãe que me entende e muitos amiguinhos que são especiais igual eu. Naquela noite, Eduardo, Maria e Sofia estavam jantando juntos quando Eduardo fez um anúncio. Pessoal, tem uma novidade. Que novidade, papai? Os japoneses querem expandir o Centro Sofia para outros países. Maria ficou em choque. Sério? Sério? Eles querem levar nosso modelo para o Japão, Estados Unidos e Europa. Mamãe Maria, você vai ser famosa no mundo inteiro. Sofia bateu palminhas. Sofia, não é sobre fama. É sobre ajudar mais crianças. Eu sei. É sobre espalhar amor pelo mundo. Eduardo sorriu. Sofia, você resume tudo perfeitamente. Papai, posso falar uma coisa? Claro. Eu amo nossa família. E nós te amamos também, Sofia. Papai, você lembra de quando você ficava bravo comigo porque eu falava errado? Eduardo sentiu um aperto no coração. Lembro sim, filha, e me arrependo muito. Não precisa se arrepender, papai. Por que não? Porque se você não tivesse ficado desesperado, você nunca teria contratado a Mamãe Maria. E se você nunca tivesse contratado a Mamãe Maria, nós nunca teríamos nos tornado uma família de verdade. Eduardo e Maria se olharam emocionados. Sofia, Maria disse, você é muito sábia para uma menina de 11 anos. Eu aprendi com vocês que tudo que acontece na vida tem um propósito. E qual foi o propósito de tudo isso que aconteceu conosco? Sofia pensou por um momento. Mostrar para o mundo que amor é mais importante que perfeição. Essa noite, depois que Sofia foi dormir, Eduardo e Maria ficaram na varanda olhando as estrelas. Maria, você acredita em destino? Acredito. Por quê? Porque eu acho que nosso encontro não foi coincidência. Eu também acho. Maria, eu tenho uma confissão a fazer. Qual? Naquela primeira semana, quando eu estava sendo tão cruel com você e com Sofia, houve um momento em que eu quase desisti de tudo. Como assim? Eu pensei em mandar Sofia para um colégio interno, longe de mim para eu não ter que lidar com o problema dela. Maria ficou chocada. Eduardo? Eu sei, é terrível. Mas era isso que eu estava pensando em fazer. E o que te fez mudar de ideia? Você? Quando você me enfrentou naquele dia, quando você disse que eu estava sendo cruel com uma criança de 6 anos, algo dentro de mim despertou. O seu coração de pai. Exato. Você me fez lembrar que eu era pai, não chefe da Sofia. Eduardo, você se tornou um pai maravilhoso. Por causa de você, Maria. Você me ensinou tudo. Não, Eduardo. Eu só te ajudei a encontrar o que já estava dentro de você. Eles ficaram em silêncio por um momento, observando as estrelas. Maria, obrigado. Por quê? Por ter salvado minha família. Por ter me ensinado a amar. Por ter feito de mim um homem melhor. Eduardo, obrigada a você. Por quê? Por ter me dado uma família. Por ter acreditado em mim.
por ter me amado apesar do meu passado. Maria, eu não te amo apesar do seu passado. Eu te amo por causa dele. Seu passado te fez ser a mulher incrível que você é hoje. Eles se beijaram sob as estrelas, sabendo que haviam encontrado algo que muitas pessoas procuram a vida inteira: amor verdadeiro. No dia seguinte, Sofia chegou da escola com uma novidade. Papai, mamãe Maria, aconteceu uma coisa incrível na escola hoje. O que foi, querida? Perguntou Maria. Chegou uma menina nova na minha sala. Ela tem síndrome de Down. E as outras crianças estavam fazendo piadas com ela. Eduardo e Maria prestaram atenção. E o que você fez? Perguntou Eduardo. Eu fui conversar com ela. Contei que eu também era diferente quando pequena, que não conseguia falar direito, e disse que ser diferente é especial. E como ela reagiu? Perguntou Maria. Ela sorriu e me perguntou se podia ser minha amiga. E você disse o quê? Eu disse que claro. E sabem o que mais? Eu convidei ela para vir aqui, no centro, conhecer outras crianças especiais. Eduardo se ajoelhou na altura de Sofia. Sofia, eu estou muito orgulhoso de você. Por quê? Porque você fez exatamente o que a mamãe Maria fez por você. Você acolheu alguém que estava se sentindo diferente. É assim que funciona, né, papai? Quando a gente recebe amor, a gente passa amor para frente. Exatamente, filha. Exatamente. Naquela noite, Eduardo escreveu em seu diário pessoal. Hoje, Sofia me ensinou que o ciclo se completou. Ela, que um dia foi a criança rejeitada, hoje é quem acolhe outras crianças rejeitadas. Maria não apenas curou Sofia, ela plantou sementes de amor que vão florescer por gerações. E foi assim que uma babá simples, de cidade Tiradentes, mudou para sempre a vida de uma família rica de Moema. Não com diplomas ou técnicas miraculosas, mas com algo muito mais poderoso: amor incondicional. Hoje, 10 anos depois, o Centro Sofia atende mais de 5.000 crianças em 15 países. Maria se tornou referência mundial em educação inclusiva, mas nunca esqueceu suas origens. Ela ainda mora na mesma casa simples, agora reformada, em Cidade Tiradentes, junto com Eduardo e Sofia. Eduardo vendeu o apartamento de luxo em Moema e construiu uma casa simples ao lado do centro. Não preciso de ostentação para ser feliz, ele sempre diz. Preciso da minha família. Sofia, aos 16 anos, já decidiu que vai estudar pedagogia especial para continuar o trabalho da mãe. Quero ajudar crianças como eu fui ajudada, ela diz. E quando perguntam para Maria qual foi o segredo do seu sucesso, ela sempre responde a mesma coisa. Não existe criança problemática. Existem crianças que precisam de amor, paciência e compreensão. Quando você oferece isso, milagres acontecem. A história de Eduardo, Maria e Sofia prova que amor verdadeiro não conhece diferenças sociais, que a paciência pode curar qualquer ferida e que, às vezes, as pessoas mais simples carregam as lições mais poderosas. E se você tem uma criança que é diferente, lembre-se, ela não precisa ser consertada. Ela precisa ser amada, porque ser diferente não é defeito, é dom. E esta história tocou seu coração, se inscreva no canal e ative o sino para mais histórias que vão emocionar e inspirar você. Compartilhe com alguém que precisa ouvir esta mensagem de amor e esperança.